Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, um versículo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus. Encontraram, queridos? Vamos ler esse versículo, está projetado aqui, apenas o versículo 9. Olha que coisa linda, irmãos. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Que coisa linda, hein, amados? Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Nós queremos bendizer e exaltar o teu nome. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado a Deus por essa igreja tão receptiva, por esse pastor, esse rebanho. Nós te louvamos. Fala conosco essa noite através da sua palavra. No nome precioso de Jesus. Os que creem e concordam, digam amém, assim seja. Pode aplaudir a Jesus, queridos. Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, é um consolo de Deus para nós. A gente anda caminhando nesses dias, tantas lutas, mas a gente vê que as nossas limitações revelam onde o poder de Deus quer repousar. Apesar dos apesares, o Senhor nos escolheu para a graça, para o favor dele repousar em nós. E isso não tem preço, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje convicto e com certeza que por trás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Guarde isso. Hoje é um culto de vitória. Hoje é um culto para você receber uma palavra. Obrigado. Você receber uma palavra e sair daqui ministrado, acreditando no propósito de Deus na sua vida. Se você chegou aqui com crise de identidade, sem saber quem você era em Deus ainda, saia convicto e com certeza quem você é em Deus. E saiba que por trás de seus limites estão as suas maiores conquistas. E que Deus nos escolheu nessa noite para que a graça dele repousasse sobre nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Não deixe que as suas experiências passadas o impeçam de vivenciar o melhor momento da sua vida. Não impeça que os seus fracassos, que as suas derrotas, não impeça que aquilo que não deu certo na sua vida deixe de você viver a melhor versão de você. Eu já tomei muitas pancadas na vida. Eu ficava me lamentando pelo que deu errado. Eu ficava me lamentando, por que deu errado? Se eu investi tempo, dinheiro, recurso, se eu me dediquei, se eu fiquei noites em claro, se foi debaixo de muita oração, de jejum, de vida com Deus, mas por que deu errado? E eu ficava me lamentando, e a vida passando e eu perdendo tempo. Até um dia que Deus ministrou meu coração. Até que um dia eu fui curado e Deus falou claramente comigo e disse: filho, não deixe que as experiências passadas impeçam de você viver o novo que eu tenho para você. Nosso problema é que a gente se amarra às experiências negativas. Quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes para que ele lhe tirasse o espinho da carne, o Senhor respondeu: minha graça é suficiente para você.
O nosso grande problema é que a gente perde tempo orando por aquilo que não é para orar. A gente gasta tempo de devocional, de oração, com aquilo que Deus não quer que a gente gaste. Estamos gastando energia, perdendo tempo, gastando recursos com aquilo que Deus não está no negócio. Paulo orou 3 vezes pedindo que o Senhor tirasse aquele espinho da carne. Seja sincero, eu já me deparei fazendo cada oração ingênua, boba. Tem oração que a gente faz, irmão, se a gente for buscar um respaldo bíblico, é uma verdadeira heresia. A gente faz umas orações tão inocentes, tão ingênuas, tão boba. Ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações. Glória a Deus. Irmãos, eu me conheço. Eu não sou boa bisca. Se Deus respondesse todas as minhas orações, eu já tinha feito besteira demais. Mas ainda bem que Ele é bom. Já pensou, você que tem um filho, se você dissesse sim todas as vezes para o seu filho, você já tinha estragado. Esse não estava criando, era um monstro. Aí Paulo ora insistentemente dizendo: Senhor, esse espinho na carne, tira, Senhor, esse espinho na carne. O Senhor diz: para, Paulo, chega de perder tempo. É como se o Senhor quisesse dizer: para de mimimi. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É hora de romper, irmãos. É para frente que se anda. O que deu errado, as experiências negativas, dá descarga, joga na lixeira. Por trás das suas fraquezas está a sua melhor versão. De acordo com a palavra de Deus, o que você precisa fazer para romper com os seus limites? Para romper com os seus limites, aprenda. Primeiro, encontre coragem para avançar. A primeira coisa que você tem que fazer para romper os seus limites: tenha coragem de avançar. Tem gente que não tem coragem de avançar. Sabe por quê, irmão? Porque avançar nos tira da zona de conforto. Avançar nos tira daquela vidinha programada, Ctrl C, Ctrl V. Muito prático, muito cômodo. Avançar nos tira da zona de conforto. Avançar é crescer, e crescer dói. Tem gente que prefere se fazer de vítima porque ela é tão carente de atenção que quando ela se faz de vítima, ela está chamando a atenção de alguém. Mas Deus está dizendo hoje aqui, Deus me trouxe hoje aqui para dizer: tenha coragem de avançar. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida. Tenha coragem de avançar. Aleluia. Glória. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, não é amanhã, é hoje. Aleluia. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. Hoje é dia de travessia, irmãos. O Egito está para trás. Hoje é dia de avançar. Não tenha medo do inimigo à sua porta. Não tenha medo do inimigo à sua porta. Hoje é dia de avançarmos. Os inimigos iremos ver hoje pela última vez. Deus estava dizendo para Moisés, Deus usando a boca de Moisés, para Moisés falar com o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Geralmente Deus fala muito comigo em sonho. Isso não é uma doutrina, irmão. Isso é uma questão pessoal, uma experiência pessoal. Não estou aqui para doutrinar. E quando eu tenho alguns sonhos, quando eu acordo,
dependendo do tipo do sonho, eu amanheço até mais crente. Quando é um aviso de Deus, eu já sei. Eu fico com medo. O meu devocional até demora mais. A gente é sem vergonha demais, né? O devocional é até mais gostoso, rende mais, porque Deus falou alguma coisa em sonho, mostrou alguma coisa. Aí a gente fica até mais crente naquele dia no devocional. E Deus mostrou algo, e aí eu fui para a oração. E aí eu fui ministrado por Deus. E eu entendi. Eu entendi que Deus tem livramento para os filhos dele hoje. Amanhã é outro dia. O nosso grande problema é que a gente fica sofrendo antecipadamente pelos possíveis problemas em 2022. Irmão, 2022 vai acontecer lá na frente. Vamos viver o hoje e crer que o livramento do Senhor é hoje em nossas vidas, amém? Viva um dia de cada vez e avança. O que paralisa você não é a perseguição, mas o medo. Saiba que em Deus os seus inimigos o impulsionam para o seu milagre. Os nossos inimigos nos tiram do anonimato. Quem era Davi antes de Golias? Ninguém. Os desafios nos tiram do anonimato. As perseguições, as calúnias, os difamadores de internet nos promovem, irmãos. Nos deixa famoso, nos dá like, curtidas. Davi, antes do Golias, não era ninguém. Depois do Golias, Deus colocou ele no lugar de destaque. Não tenha medo, porque os nossos inimigos nos promovem sem querer. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e as águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Êxodo 14, 21 a 28. Pode deixar vir, irmãos. Deus abre um mar na nossa frente. Pode deixar vir inimigo, perseguição, calúnia, diagnóstico médico que te deixou triste. Pode deixar vir. Quando chegar a hora de Deus entrar em cena, quando chegar a hora de Deus agir, Ele vai abrir esse mar vermelho. Creia. Precisamos aprender também, o que eu aprendo aqui, segunda coisa, que para romper com os nossos limites, primeiro, nós precisamos ter coragem para avançar. Segundo, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Quem tem promessas de Deus aqui? Eu tenho, irmãos. Eu tenho promessas de Deus que eu recebi quando eu tinha 14 anos de idade, orando. A gente não pode deixar de sonhar, gente. Quem sonha não vive. Quem não sonha não vive. Se você parar de sonhar, você vai vegetar. Eu sei das promessas de Deus para a minha vida. As promessas de Deus são grandes na tua vida. Jacó, quando ele estava cansado, ele pegou uma pedra, deitou, colocou a cabeça nela e descansou. E ali ele teve um sonho gostoso. Ele viu uma escada que topava os céus, e os anjos desciam e subiam. Eu aprendo, irmãos, que a gente tem que pegar as promessas e colocar debaixo da cabeça, e descansar nelas e vislumbrar aquilo que Deus tem para nós. Desde lá de trás, desde o seu começo de fé, de novo convertido, dos seus primeiros passos na caminhada cristã, Deus foi ministrando ao seu coração. Eu tenho anotações de anos lá atrás, e de vez em quando eu faço o que a Bíblia manda nos fazer, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu vou lá nas anotações, eu vejo as promessas, e aquilo enche a minha alma de gozo.
Hoje a gente não tem mais álbum de fotografia, difícil, né? Se o Facebook e o Instagram sair do ar, eu tô frito, vou ter recordações. Mas aí de vez em quando eu vou lá nas postagens antigas dos tempos bons, da Áurea, olha o saudosismo, dos tempos de vitória. Aí eu dou uma olhada, aí eu digo assim: Deus, eu já vivi, torna tudo de novo. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Creia nas promessas de Deus. Irmão, se você não crê nas promessas de Deus, você não serve para praticar o cristianismo. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei, e dela procederão nações e reis e povos. Gênesis 17:15. No céu, guarde isso, eu postei hoje. No céu não existe estação, sempre é tempo de colheita. Aleluia! Veja o que a palavra de Deus diz. Se quiser projetar aqui, essa eu tenho que mostrar para vocês. Apocalipse 22 aí, crente. Ah, tá ali não. Foi arrebatado o negócio. Eu vou ler. Apocalipse 22, verso 2. Então o anjo me mostrou o rio da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado, irmão, viaja nisso aqui, isso aqui é coisa de cinema. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas. Quantas colheitas? Então todo mês tem colheita, irmãos. O trem é violento. O celeiro de Deus está assim, gente, olha. 12 colheitas, dando fruto de vez em quando. Dando fruto quando? Todos os meses. As folhas da árvore servem para a doença das nações. É? Não. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia. Aí você junta uma coisa com a outra. Eu tenho promessas. Eu vou buscá-las lá no baú agora. Vou lá no fundo do baú. Eu vou lá na década de 80, que dizem que foi a melhor década para tudo. Eu vou lá na década de 90. Olha o saudosismo aqui. Quando eu ouvia Débora e Leia. Eu vou lá na década de 90. E aí eu pego uma das promessas, coloco debaixo da cabeça e começo a descansar e a entender que os celeiros de Deus estão assim, ó, porque tem colheita de mês em mês, e as folhas das árvores que estão lá, ó, servem de cura para as nações. Você tem promessa de Deus? Tem. Diga: eu creio, eu tenho. Deixa eu correr por causa das horas. As promessas de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade. É um convite a participarmos de um processo. Bill Johnson fala isso. Se você tem o sim de Deus para suas promessas, guarde isso. Não importa a quantidade de não que você vai ouvir. Quem mais levou porta na cara do que aquela mulher da parábola do juiz Inico? Estava todo dia: Senhor, Senhor. Sabe aqueles crentes pelinha, aqueles irmãos pelinha, que te ganham no cansaço? Aquela mulher, a parábola do juiz Inico, de tanto ela importunar, ele um dia estressou e disse: gente, eu não aguento mais essa mulher na minha porta. Eu vou dar a causa ganha por causa da insistência dessa mulher. Não importa os nãos que você leva na vida, não importa as portas na cara que você leva, você já tem o sim, o amém de Deus para a tua vida, e isso é suficiente, irmãos. Como dizia lá na terrinha, ó,
estou pouco me lixando pelo que acham, o que falam a meu respeito. Eu já tenho o sim e o amém de Jesus para a minha vida. Eu já tenho. Para romper com os meus limites, terceiro, eu preciso tomar posse da sua verdadeira ou da minha inverdadeira identidade em Deus. A gente, irmãos, às vezes costuma ser o que os outros dizem que somos, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Olha o pastor Márcio Valadão descendo aqui. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Desceu o homem aqui. Eu não tenho crise de identidade. Eu sei quem eu sou em Deus, e isso é o suficiente, irmãos. Olha o que o texto de Gênesis 35:10 diz: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Gênesis 35:10. Deus mudou. Irmão, chega uma hora na nossa vida que a mudança será tão radical que até o nosso nome será mudado. Como assim? As pessoas nos conhecerão pelo que Deus fará em nossa vida. Os feitos de Deus na nossa vida testemunharão do Senhor e nos darão uma nova identidade. Quem é aquele ali? Pastor Pet abençoado, vereador Claudinei abençoado, pastor Binho abençoado, pastor Marquinho. Os feitos de Deus. O pior, guarde isso, olha que interessante. O pior não é ouvir uma mentira, mas aplicar fé sobre ela. Fake news, irmãos. O problema não é a fake news, é a gente reproduzir a fake news. O problema não é a mentira, é a gente aplicar fé na mentira. O problema não é o que o diabo fala, eu respeito, é o dar crédito àquilo que Satanás fala. O encardido, sai da minha frente, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu tenho convicção do meu chamado, do meu ministério. Eu tenho convicção do que Deus tem para a minha vida. A sua mentira não vai alterar nada, porque eu sei quem eu sou em Deus. Tem crente aqui? Você é um filho amado de Deus, escolhido e capacitado por Ele para romper os seus limites. A Bíblia diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando Satanás quiser trazer à tona o seu passado, os seus problemas, diga: Satanás, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Eu fui gerado pelo Espírito de Deus. O que dizem a seu respeito não combina com o que diz Deus sobre você. Quer um exemplo? Eu sou pai, você é pai. Quem mais é pai aqui, mãe? Nem todo mundo acha teu filho bonito, mas para você é o mais gato da cidade. O menininho às vezes é fake e dói. Não vamos ser verdadeiro, não é? Tem uns meninos injudiados, tadinho, que por mais que colocam um Photoshop, ainda fica torto. Mas pergunta para o pai, ele vai dizer que é a coisa mais fofa do mundo. Não importa o que os outros acham, mas para o pai ele é o mais belo. Para o pai. Um dia um irmão veio me apresentar a filha, há muitos anos que eu não via ela, a família toda, cresceu, estava uma moça, ele todo orgulhoso veio me apresentar: pastor, olha aqui a minha filha, como está uma moça linda, olha que gata, glória a Deus. A gente é irmão, a gente ama, né? Tem que concordar, olha que gata, mas não era, irmão. Não era uma gata. Para você,
que Deus colocou dentro de você, irmãos, o diabo não pode mudar isso. Você é um filho amado, você foi gerado por obra do Espírito Santo. Você foi enxertado na videira verdadeira, aleluia! A vida na videira, a seiva, a vida, e essa seiva sai do caule e vai para você, que é galho, que foi enxertado em Cristo. Você é belo, você é lindo, não importa as críticas. E para concluir, quarta e última coisa para romper os seus limites: deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagre. Jesus respondeu: o que é impossível para o homem, ou os homens, é possível para... Tem crente aqui? O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Irmãos, Deus, Ele é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Deus é especialista em pegar aquilo que todo mundo dizia que ia dar errado, e Deus faz dar certo. Deus é especialista em pegar o mais desacreditado, o último atrás da malhada, o irmão desprezado, o preterido, o que ninguém acreditava, o mais feio. Deus pega lá de trás e fura a filha e diz: é esse que eu achei graça, pronto. Não tem mimimi não, eu que quero. Eu fiz isso. No dia que entendemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, a gente passa a descansar mais no Senhor. No dia que a gente entender de verdade que o tabuleiro está na mão dele, e que as peças desse jogo, quem muda é ele, conforme a vontade dele, a gente vai descansar mais, vai dormir mais. O nosso problema é que a gente quer ensinar Deus a jogar. Ele é mestre em jogada, Ele é mestre em dar checkmate. A gente quer ensinar Deus a jogar xadrez. Aqui, acorda. Ele tem o controle, Ele sabe dar o checkmate. Conclusão: você quer experimentar um novo tempo? Você deseja viver uma vida completamente transformada? Então libere o seu potencial. Assuma o seu destino. Rompa os seus limites. Deus tem coisas extraordinárias e sobrenaturais para fazer em sua vida e através da sua vida. Para romper os seus limites, e a gente ora: primeiro, encontre coragem em Deus para avançar. Segundo, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Terceiro, tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Quarto, deixe Deus transformar as suas impossibilidades